prevenir a doença, prolongar a vida, promover saúde, eficiência física e mental mediante o esforço organizado da comunidade. É uma das definições sobre a saúde pública. Isso abrange também o saneamento, o controle das infecções, a educação nos princípios de higiene pessoal. Hoje no Cidadania em Pauta, vamos falar sobre saúde pública. E o nosso convidado é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araçatuba, Antônio Luiz de Souza. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Tá? Ok. Como que funciona, então, o Conselho? Bom, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um polo, ou, vamos dizer, uma parte do chamado controle social. O que é controle social? Nós vamos falar daqui a pouco sobre SUS aqui, e quando o SUS foi criado, e quando se decidiu como o SUS deveria funcionar, se pensou numa maneira de que a população participasse desse funcionamento do SUS. Eu costumo fazer sempre um paralelo. Quer dizer, você resolve fazer uma construção. Tá? Essa construção você vai ter que fiscalizar, porque diversas pessoas vão estar envolvidas nisso. A mesma coisa foi o SUS quando foi criado. E como seria essa participação? A participação popular. Tá? E nessa participação popular, que é o chamado controle social, nós temos o Conselhos Municipais de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, nós temos as chamadas audiências públicas, tá? Que também indiretamente faz parte do controle social, porque a população vai saber aquilo que foi feito, ou que está sendo feito, ou que está sendo corrigido. E nós temos ainda a chamada Conferência Municipal de Saúde, no caso do município, ou Conferência Estadual ou Nacional de Saúde, que também faz parte do controle social. Bom, no caso do Conselho Municipal de Saúde, ele é composto paritariamente pela população, ou seja, por instituições ou por associações e até pelo gestor. Então, são diversos interesses ali dentro, quer dizer, tem interesse daqueles que prestam o serviço, tem interesse daqueles que usam o serviço, tem interesse daqueles que fornecem o serviço e tem interesse do gestor, que no caso é o governo. Tá? Por isso ele é paritário. 50% para os usuários, 25% para o gestor, os representantes do gestor e 25% daqueles representantes dos trabalhadores em saúde ou dos prestadores de serviço em saúde. Quer dizer, que a sociedade está representada mesmo no Conselho? Totalmente representada. E sofre interferência política? A Sociedade Amiga de Bairro tem a sua política de bairro. A associação, vamos colocar aí, dos profissionais de saúde, independente de quais seja, tem a sua política. O próprio gestor tem a sua política. Então, ele sofre, certo, tipo, a ação dos interesses, certo, dessas associações, desses grupos. Agora, ingerência, quer dizer, de políticos, certo, propriamente dito, não, porque ele não funciona, ele funciona sempre, as resoluções ou deliberações são tomadas sempre em consenso pelo plenário, ou seja, pelo pleno. Nada é decidido só pelo presidente. No caso, se o presidente, por alguma situação de emergência, precisar decidir, assinar um documento, isso tem que ir para aprovação, ele tem que ir para o pleno. E o pleno pode se recusar, certo? Vamos supor, se for deliberadamente, o presidente resolveu, vamos assinar aqui, concordar em criar uma unidade de base de saúde naquele bairro. Uhum. O plenário, certo, que é paritário, com participação de todos, resolver que não deve criar aquela unidade de base de saúde, então é vetado e aquela assinatura por próprio regimento já diz que se o plenário não aprovar, não há legalidade. Então, quer dizer, não há essa interferência. Até por ter diversos interesses lá dentro, é difícil. Quantas pessoas fazem parte do Conselho? 28 membros. 28? Com 28 suplentes. O suplente só tem direito à participação quando há ausência do titular. Bom, o senhor acha que as audiências... O senhor falou de vários setores aí que estão cuidando desse recurso que é destinado para o SUS, vamos dizer assim. E as audiências públicas são, né, na verdade, faz parte desse controle social. E elas têm cumprido a sua função? Em parte, sim. Certo? O que a gente esperava, o que a gente espera, né, até no próprio Conselho, é uma participação maior popular. Quer dizer, se você tem que... E se você usa, você tem que cuidar. Tá?
E o que a gente percebe é que a participação popular na audiência pública é baixa, certo? Por quê? Uma série de fatores, talvez por a própria questão na chamada educação em saúde, de se interessar, de saber que ele pode, que ele é um fator modificador, que ele pode ir ali e colocar suas ideias, que ele pode ter um representante no conselho que leva suas ideias e que pode discutir, que ele pode fazer essas reclamações, quer dizer, hoje você tem no município, além do conselho, você tem ouvidoria, tá? Que vão realmente levar aqueles pontos, aquelas colocações, aquelas solicitações da sua comunidade ou do seu sindicato ou até da sua empresa, do seu trabalho, tá? Para o conselho. O conselho tem dentro dele algumas comissões, tá? Entre todas as conhecidas de criança, adolescente, nutrição, saúde suplementar, ele tem uma comissão que chama CIST, tipo assim, a mais famosa, né? Porque é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Ela está ligada diretamente e ela passa a funcionar esse ano agora, deve ser já dado posse antes do mês de outubro. Ela passa a funcionar diretamente junto à saúde do trabalhador do município, quer dizer, junto ao Ministério do Trabalho, junto ao INSS, junto ao Sereste, tá? Como, certo? Tá vendo ou recebendo todas as solicitações do que está acontecendo com relação à saúde do trabalhador no nosso município, que não são poucos casos de problemas. Vamos entender a força do conselho. Eu acredito assim que o conselho de saúde é o conselho assim que tem mais força diante de todos os outros que a gente ouve falar. Isso é verdade? O conselho, ele é deliberativo, tá? Então, todas as ações de saúde do município, elas passam pelo conselho, tá? Não ações administrativas internas, ações, vamos supor, se você quer realmente criar algum trabalho, algum serviço novo no município, vai para a análise do conselho. É feito todo o projeto, vai para o conselho aprova, se houver necessidade de recursos externos, do SUS, por exemplo, nível federal... O conselho tem que aprovar? Não. Ele aprova se é da necessidade do município, é claro. Sim, mas tem que ter a aprovação do conselho. Tem. Senão não vem a verba. Sem aprovação do conselho, ele não chega na CIB, que é estadual, certo? Tá? Ele não passa aqui pela DRS, tá? Não passando pela DRS, ele não vai para o estadual, que é a CIB, então ele não chega no Ministério, então não tem aprovação. O primeiro passo é o conselho aprovar. Isso pode ser verba, tipo, para a Santa Casa, pode ser verba para um convênio com Benedita Fernandes, por exemplo, o CAPS, agora que foi inaugurado, o conselho tem que aprovar. Então, todas as ações de saúde do município que envolvam recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, ele é composto do dinheiro federal, tá? E de mais os recursos do município, tem que passar pela aprovação do conselho. Isso é lei federal e é seguida. Uhum. Bom, voltando um pouquinho à audiência pública, né? Quais são os pontos fundamentais de uma audiência pública? Acho que, primeiro, a audiência pública foi criada para se ter transparência, para se saber o que acontece realmente com o gestor, com a administração, como que está sendo feito. Então, o primeiro ponto seria ser transparente. É claro que... Não, mas só ele ir lá prestar as contas realmente é transparente. Hoje é transparente, por exemplo? Os dados que estão ali, certo? São reais. São dados oficiais que, se você entrar no site do Ministério, no DataSUS, você vai encontrar lá todos aqueles dados. Mas a pessoa não entende, que vem aqui assistir. Isso aí, mas eu chegar ao segundo ponto, certo? Tem que ter essa comunicação desses dados, tá? Tem que realmente ser de fácil entendimento, tem que ser de Será uma que não é por isso que as pessoas não vêm? Uma simplicidade, pode ser um ponto, tá? Mas está aí para se discutir, quer dizer, tanto isso cabe também ao conselho, levar a secretaria, levar o secretário, levar até a Câmara Municipal, que é quem recebe a audiência pública, tá? Porque o conselho recebe todos esses dados antes, tá? Então ele tem conhecimento de todos, tecnicamente, certo? Mas todos no conselho entendem tecnicamente? Todos não. Mas existe uma comissão que cuida das finanças. Entende. Existe uma comissão que cuida disso. Até para vocês é complicado entender aqueles números ou não? Assim, tem que ter uma pessoa que entenda mesmo, né? Tem uma comissão de finanças, tá? Agora, você tem que se inteirar, porque é claro que vão, como você está questionando aqui, vão te questionar, ou a população questiona, ou os técnicos mesmo questionam, o quanto você está aplicando nisso, aplicando naquilo. Então,
Aqueles que pelo menos estão diretamente ligados, além dos técnicos da Secretaria de Saúde, tem que ter um certo conhecimento. E na sua opinião, tem uma forma mais didática de passar isso para a população? É possível isso? Porque são dados, são números, né? É muito dado técnico ali. Você acha que tem um jeito de passar de forma mais transparente, assim, que a pessoa leiga possa entender? Olha, dependendo do assunto que está se tratando, sim, quer dizer, olha, foi gasto tanto, por exemplo, com medicamento, foi gasto tanto com isso, quer dizer, é possível. Agora, tem siglas, por exemplo, que se não citar aquela sigla, não se sabe do que está se falando, tá? Se não citar, por exemplo, se a gente for falar aqui hoje, nós vamos falar aqui REMUME, certo? O que é REMUME, certo? O relatório é uma relação municipal de medicamentos especializados. Então, você tem que falar REMUME. Se você falar, olha, aí você pode falar que é o REMUME e explicar. Isso é um relatório que tem todos os medicamentos especializados atualizados no município, tá? Ele visa o quê? Ele visa padronizar, criar, vou falar difícil, protocolo clínico. Não, ele visa criar uma relação para os médicos de todos os medicamentos que tem hoje no município que eles podem usar. Foi lançado agora. Certo? Esses dados interessam à população? Você acha que é importante passar? Sim, sim, porque de repente é aquela tal história. Se a gente for discutir a questão de falta de medicamento ou não, onde se fala, o município não tem medicamento, o município não tem medicamento. Tem parte dos medicamentos que não cabe ao município ter. Tá? Então, a população, quer dizer, a chamada, que nós vamos conversar daqui a pouco, educação e saúde. Isso é um dos pontos básicos do Conselho, que eu vou mandar até 2 anos, tá, para terminar agora em dezembro para janeiro. Se eu conseguir receber, se o Conselho conseguir receber uma verba do Ministério, nós estamos com um planejamento ainda para esse semestre, final desse semestre, chamado Participa SUS, em que visa a chamada educação em saúde. Vão ser feitos nas diversas unidades ou nas diversas associações de bairro, palestras e conferências no que diz respeito à educação à saúde. Só que isso é o início do programa só. Ele vai continuar depois. Né? Tem que ter uma continuidade. Capacitando conselheiros nos bairros, capacitando, se não conselheiros, certo? Pelo menos aqueles formadores de opinião ali dentro da sociedade amiga de bairro, tá? E capacitando, que eu não falei aqui ainda, que o Conselho tem hoje, um braço dele além da CIST, são os conselhos gestores. Posso falar uma coisa? Por exemplo, no caso de capacitar essas pessoas, quem seriam essas pessoas? Porque muita gente envolvida na questão política também. Aí nós voltamos lá. Se for, por exemplo, vamos definir. Hoje, por exemplo, no Conselho, para você ter uma ideia, 50% é capacitado, tem o curso de capacitação, 50% não é. Então, primeiramente, seriam interessados esses 50% lá do Conselho. Tá? Depois, as próprias instituições que estão dentro do Conselho, as 28, elas vão indicar, certo? Outros membros, o suplente, por exemplo, para ser capacitado. Tá? E ali está a sociedade amiga de bairro, ali está a associação, sabe, de diversos serviços, sabe, clube de serviços também. Então, esses seriam os primeiros. Seria uma forma de assegurar, tá? Que pessoas realmente... Seriam os primeiros. O grupo que poderia ser já de imediato capacitado seria a questão do Conselho Gestor. O que é o Conselho Gestor? Cada unidade básica de saúde hoje do municipal foi criada dentro da unidade. Isso é uma lei que existe em 2001 do ex-vereador, né, hoje secretário do Tadeu Kawata. Existe o Conselho Gestor. Ele é também paritário, ele é constituído de funcionários, certo? Usuários do bairro, tá? E mais um prestador de serviços, pode ser médico, enfermeira, seja lá quem for ali dentro. Esse Conselho Gestor, ele visa também, como parte do Conselho, em ver tudo o que acontece ali naquela unidade básica de saúde. Existe uma reunião mensal, ele faz uma ata e envia essa ata para a Secretaria. Então, esses conselheiros também deveriam ser capacitados para que, se amanhã ou depois surja uma vaga no Conselho, ele ser encaminhado ao Conselho. Quer dizer, seriam pessoas apropriadas para estar envolvidas. Justamente. Vamos falar agora quais são os principais desafios da questão de saúde pública em Araçatuba. Mas a gente vai falar isso depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. E o
sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é saúde pública e o nosso convidado é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araçatuba, Antônio Luiz de Souza. Tá perguntando, perguntei para você no final do bloco anterior, quais são os principais desafios da saúde pública de Araçatuba? Bom, a saúde pública de Araçatuba, nós temos diversos níveis, né, de atendimento de saúde pública. Um outro detalhe é que Araçatuba é um polo regional em saúde, quer dizer, ela não atende só o município de Araçatuba. A saúde pública de Araçatuba tem que atender o município de Araçatuba e mais 40 municípios, né? Uma população no total de 750 mil pessoas. Dentro desse quadro, quer dizer, nós não temos problemas só do município de Araçatuba, são problemas que diretamente acabam, certo, sendo transformados em problemas de Araçatuba também. Um deles é a mortalidade infantil, tanto do município como regional, tá? Em que vem se trabalhando com um comitê de mortalidade infantil, tanto a nível município quanto a nível regional, da DRS. É um desafio. No que diz respeito a endemias, por exemplo, dengue, tá? É uma situação que não é só do município de Araçatuba, é dos outros municípios também, tá? Mas que acaba refletindo aqui, né? Em especial, sim, porque na hora do tratamento mais especializado, que aí seria uma outra atenção já secundária ou terciária, onde é feito? É feito no município de Araçatuba. Então, apesar desses recursos virem, certo, ou serem enviados pelo governo federal, pelo Ministério, para esse atendimento, acaba sobrecarregando o município, tá? A questão da leishmaniose hoje em menos proporção, parece que são 4 casos esse ano, tá? Nós temos, em termos de saúde do município mesmo, a questão dos equipamentos de saúde do município, as unidades básicas de saúde, há muito tempo não recebiam atenção devida. Em saúde pública, um equipamento com mais de 10 anos, ele é sucata, então está praticamente muito sucateado as instalações, tanto físicas como os equipamentos, tá? Isso tem que ser refeito, são 17 unidades básicas de saúde, tá? São no município e na zona rural. A zona rural, acho que desde quando foi criado, nunca havia sido feita uma reforma. No município, unidades recentes estavam tendo problemas já de estrutura e tem que ser visto isso. Não dá para você fazer saúde num local que tem ferrugem. E há dinheiro circulando para tudo isso? Não, esse dinheiro tem que ser buscado, esse dinheiro tem que ser destinado através de emendas, de convênios e existe alguns programas do governo federal, chamado Mais Saúde, seria o PAC da Saúde, existe verba, ele está terminando, era 2007 a 2011, mas existe verba para reformas, o Conselho aprovou agora uma verba para algumas reformas de algumas unidades, tá? E já foram feitas reformas de 3 unidades no município, 4 rural, mas ao total 17. Então, é um desafio para a administração, é um desafio para o conselho, que nós temos também que participar, cobrar. O conselho, ele não tem mais aquela função de polícia, ele participa dentro do consenso, quer dizer, discutindo, é uma corresponsabilidade, então, justamente, agora, né?
Nós não somos administrativos, certo? Mas, por exemplo, como você colocou, mas se alguém decide isso, tá? Decide em consenso dentro do conselho, tá? Tanto é que o secretário de saúde, como representante do governo, ele faz parte do conselho, tá? Ele tem um voto como representante do governo, tá? Como representante da secretaria. Existe um representante do governo municipal. E seriam pontos, ou tipo, problemas pontuais que existem hoje na saúde do município, em termos de município. No geral, tá? Aí nós vamos ter, como eu coloquei, questão de dengue, certo? A dengue, um ponto principal dela é a questão da educação. Volto a dizer, educação e saúde. Nós tivemos um treinamento em dezembro, quando eu digo nós, foram membros do conselho, estavam convidados, os técnicos da Secretaria de Saúde, médicos, enfermeiros, com um sanitarista de Campinas, Dr. André Ricardo, do Ministério da Saúde. E a colocação dele era, sabe, pública. Olha, na Europa existe dengue. Você não tem como acabar com o mosquito. Não adianta pulverizar com avião, não adianta, sabe, fazer fumacê, certo? Você vai controlar o número de mosquitos. Quer dizer, o mosquito, você tem que fazer o mosquito deixar de ser doméstico, deixar de conviver dentro da sua casa e passar a conviver no local dele, tá? Que, no caso, ele convivia antes, era na mata. No meio do mato, Era na mata. Então, nós temos que eliminar todos os fatores que dão condições desse mosquito ficar doméstico. Isso depende muito da população, né? Isso, tá? Aí, fizeram uma entrevista na época da aprovação do projeto de multa. A senhora acha que é legal isso? Eu falei, não é questão de legal, é que, infelizmente, existe uma cultura no país que, quando dói no bolso, certo? Tá? A situação muda um pouquinho. Não estou dizendo que vai resolver o problema da multa, tá? Mas para aqueles que são reticentes, aqueles que são, sabe, meio inconsequentes, e recebem uma visita uma vez, recebe duas, recebe terceira, e você vai lá, está toda a vizinhança com dengue, e continua o criador de mosquito, aí ele, talvez se mexer no bolso, talvez ele entenda, né? Vamos falar um pouquinho de verbas novamente. A gente ouve falar assim que a saúde tem dinheiro, né? Que as verbas da saúde são carimbadas, né? Essas verbas carimbadas, elas dão para o que precisa a saúde? Dentro do planejado, sim, certo? Dentro do planejado, quer dizer, você tem que fazer um planejamento anual. Está saindo agora, está no conselho para ser aprovado, deve ter a reunião na quarta-feira agora, 15 dias que foi para o conselho, um plano plurianual e o plano de 2010, 2011, de municipal de saúde e o plurianual até 2013, tá? Então tem que existir um planejamento, tá? Talvez, certo, por falta de planejamento, toda essa questão de sucateamento de tudo, foi gasto ano passado o 24,5% do orçamento municipal em saúde. A lei diz que deveria ser gasto 15% no mínimo, é a lei, no mínimo. Menos que 15 você não pode, você tem que gastar 15. A educação também tem o seu patamar, o governo estadual tem que gastar 12% do orçamento dele e o governo federal no mínimo 5%. Hoje gasta em torno de 6,5%, o governo federal. E esses 24,5%, então resolveu o problema de saúde do município? Não. Resolveu situações pontuais, tá? Agora, quando você dá qualidade, certo? Você aumenta a oferta de serviço e aumenta a oferta a procura por serviço. Quer dizer, melhorou o serviço, vai ter mais gente querendo usar. Isso. E tem muitos problemas ainda dentro daquilo para ser resolvido, tá? Então não existe essa que tem muito dinheiro na saúde. Não, o dinheiro vem realmente marcado. Você tem uma verba que é, por exemplo, o PSF, é aquilo. Não existe nada a mais, né? Só vai ter mais dinheiro se aumentar o número de equipes, mais referente àquele número de equipes. E o governo federal manda uma parte, tá? E o município participa com uma outra parte, uma grande parte, tá, do PSF. Tá? Se você tem um programa, o NASF que vem agora, esse, felizmente, é quase que integral o valor dos gastos com folha de pagamento. Que programa que é esse? O NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Tá? Ele é um núcleo que vai apoiar o Programa de Saúde da Família. A verba vem do governo federal. Mas, geralmente, verbas marcadas, tá? E quando você tem alguma intercorrência, tem algum problema novo, certo? Por exemplo, quando apareceu aí o H1N1, ninguém estava esperando. Teve que, da noite por dia, se buscar
toda uma estrutura nova para as unidades de atendimento, gel, álcool gel, lixeira, divide aqui, fecha, não pode ter contato aqui, aquilo ali, e aí você tem que buscar verba extra. Né? Aí são os dentro projetos, do orçamento ou fora com convênios. Né? Ok. Emendas parlamentares. Você também. comentou sobre o programa Saúde da Família. Como que está ele? Hoje ele está funcionando com o que era previsto lá quando foi criado, né, com 35 equipes, né, todas compostas, quer dizer, quem é hoje um coordenador dentro da VAP do Programa Saúde da Família, o Dr. Daniel Martins, que foi um dos que, inicialmente lá nos anos 2000, foi um dos criadores aqui na cidade, um dos que instalou, certo, junto com outros profissionais, o PSF. Então ele conhece bem como deve funcionar, como tem que funcionar realmente o PSF, e dentro das estatísticas, dentro que a gente vem acompanhando da participação e da população espera, está contento, está, vamos dizer isso, muito bom. E qual o papel do núcleo de apoio? O núcleo de apoio vem complementar algumas ações que o PSF ele é um profissional médico, certo? Com mais o pessoal auxiliar de enfermagem, tá? E ele foi criado no seguinte sentido. Os países mais desenvolvidos, em termos de saúde pública, eles trabalham sempre com equipes multiprofissionais, ou multiprofissionais. Você tem ali numa equipe, você não tem só o médico, você tem o médico, você tem o enfermeiro, você tem o fono, você tem o psicólogo, você tem o nutricionista, você tem o assistente social, né? E dentro desse espírito é que foi criado, né, o NASF. E o NASF de Araçatuba, você tem algumas classificações. O de Araçatuba, ele conta com um professor de educação física, ele conta com um fisioterapeuta, um farmacêutico, tá, e um nutricionista, e um psicólogo. Tá? Um total de 24, são 4 equipes. Essas 4 equipes foram divididas em 4 regiões, certo? Região da UBS do Moarama, do São João, do UBS do Planalto, tá? E a outra do TV. Região Norte, Sul, Leste, Oeste, mais ou menos, né? E essas equipes vão trabalhar, essas 4 equipes vão trabalhar baseada nessas unidades que eu te falei, dando atendimento de apoio. Em que sentido o apoio? Então, por exemplo, chega a agente comunitária, ou mesmo a auxiliar de enfermagem, ou o médico, a enfermeira, fala, olha, a senhora fulana de tal lá está precisando de mais está com probleminha de fisioterapia. Então, a fisioterapeuta vai lá, vai instruir, vai educar. Às vezes é uma fisioterapia caseira, tá? As próprias unidades precisavam de farmacêutico, agora tem farmacêutico, tá? Então, o que está se caminhando realmente para se ter um modelo adequado de saúde, ou seja, como eu disse, a equipe multiprofissional. Nós vamos ter que otimizar a nossa entrevista, que o tempo está acabando. Vamos lá. Existe demora para conseguir consulta na rede pública? A rede pública depende do que você diz. Você Faltam tem a rede médicos pública, na saúde pública de Araçatuba? Ou você tem a rede pública, você tem a atenção básica, que é a rede municipal. O que é atenção básica? É a porta de entrada, certo? Você não pode chegar lá no NGA, certo? Tá? Ou chegar no AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidade, e falar, eu vim aqui fazer uma consulta com um ortopedista. Especialista tal. Você tem que passar primeiro Você vai passar pela unidade de base de saúde, certo? O médico vai praticamente fazer uma triagem, consultar e dizer, olha, o seu problema é esse, é aquele ou tal. E aí sim surge o gargalo, a gente fala, surge o problema do tempo para esperar. Na unidade de base de saúde, não. De um dia para o outro, até no mesmo dia, rápido. Aí você precisa consegue. de um especialista, demora. Aí sim que há o problema, e aí não é só lá. O que precisa ser feito para resolver isso? O que vinha se tentando fazer era a contratação de profissionais na área de neurologia. O município está tentando contratar um psiquiatra para a saúde mental já há muito tempo e tem dificuldades, tá? Por uma série de questões, tá? Espera-se agora que com a inauguração do AME, Ambulatório Médico de Especialidades, tá? Ele vai fazer exames e vai ter ali os médicos que vão, no caso, dar o diagnóstico. Espera-se que esse gargalo, ou esse estrangulamento, ou essa falta de horários, certo? Diminua, certo? Onde se instalou o AME, ajudou bastante. Como Araçatuba já tem o NGA, que não é só municipal,
é regional, tá? O homem vindo a somar mais o homem de Andradina, a gente acredita que talvez dentro de pouco tempo esse número, certo? Ou essa presença de ter que se esperar alguns dias ou meses, até um mês ou 2 meses, deve deixar de existir. A questão de exame e cirurgia também demora, por exemplo. Aí vai para o especialista, exame, sim, cirurgia. porque a oferta, certo? No caso, o município que ofertava isso são os serviços de média complexidade, né? Alguns serviços, alguns exames de alta complexidade é a Santa Casa, né? Hoje o AME também vai oferecer isso. Tá? Vai melhorar, então? Vai. Quer dizer, esse trâmite do paciente... A Santa Casa não deixa de fazer, continua fazendo e vem o AME ou não será tudo feito? Não, para o AME, ele tem a parte dos exames, mas no nível de média complexidade. A Santa Casa ainda continua com os exames de alta complexidade. É claro, um ou outro exame que faz a Santa Casa, que o NGA faz, por exemplo, o NGA faz. O homem vai fazer e a Santa Casa também faz. Quer dizer, vai aumentar. É média complexidade, vai aumentar a oferta. Tá? Ok. Bom, está acabando, com muitas outras perguntas para fazer, mas para terminar eu queria saber assim, população, como chegar ao conselho? Eu tenho um problema, estou passando por um problema, como que eu chego ao conselho? Você tem a sede do conselho, o conselho fica no mesmo prédio da Secretaria de Saúde, o Rio de Janeiro 300, tá? É no andar térreo, a sala do conselho, nós já pedimos isso, que ficasse no andar térreo, justamente por causa disso. Além disso, você tem o telefone 3636-1119, existe uma atendente lá para receber, certo, a sua queixa, ou ela vai pedir para que você dirija-se até a sua unidade básica de saúde, se for uma queixa com relação à unidade, e faça a queixa no conselho gestor, que ele está lá para isso. Tá? Tem um conselho gestor lá? Tem. E ele está lá para receber essas queixas. Em todas as unidades básicas de saúde tem um conselho gestor. Se não for, vamos supor, você é do centro, você quer fazer uma queixa, você pode fazer a queixa por escrito, né? Não há necessidade de se identificar. E certo? Essa queixa chega lá no lugar que tem que chegar? Chega no conselho. Vai chegar para a presidência, para a secretaria, para o presidente do conselho, e isso é levado, certo? Primeiro, existe uma secretaria do conselho que envia os diversos ofícios. Olha, isso cabe ao secretário responder, isso cabe à Santa Casa receber, isso cabe a outra entidade responder. Nós vamos solicitar o que é que está acontecendo, sabe, averiguar, tá? Retornando a resposta, se ficou contente, bem. Se não ficou contente, tá? Nós levamos isso a plenário, então. Quando for um assunto, tem que ser levado a plenário. Tá? Na maioria dos casos, é resolvido entre consenso entre as partes que estão envolvidas. Quando é queixa com relação ao atendimento médico, com relação a medicamento, a tudo isso, a pessoa fica com medo de fazer essa denúncia. Não deve ter medo? Não tem medo do quê? Medo de sofrer alguma represália. Mas de quem? Porque a pessoa que está doente tem medo de não ser bem tratada depois. Não, pelo contrário. A partir daí eu tenho certeza, se ela fizer essa queixa, ela vai ser... Se há um motivo realmente, ela vai ser muito bem tratada, porque não há queixa sem fundamento. Tá? Quer dizer, existindo fundamento, tá? A própria população naquela unidade, naquela região, sabe o que é que está acontecendo ali. Então é por isso que ele tem que se manifestar, mas esse medo não tem que existir. Primeiro, que jamais vai ser confrontado. Se for um caso de qualquer problema quanto ao atendimento médico, não há confronto entre paciente, médico e nem entre funcionário e paciente. Tá? Casos médicos são encaminhados para o Conselho Regional de Medicina, casos de odontologia para o Conselho Regional de Odontologia, certo? Tá? E os casos que são administrativos, a secretaria que deve resolver. Não é o conselho que resolve nada. O conselho encaminha... Mas o conselho encaminha e acompanha. E acompanha e cobra a solução. Ok. Certo? Tá ok. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu aqui agradeço e, como eu disse, tem muito assunto para se falar de saúde pública, questões de medicamentos, a questão de verbas públicas todas. Nós vamos estar à disposição. Se houver um outro convite, a gente retorna para fazer os devidos esclarecimentos. Com certeza, porque eu acho que isso é um assunto de interesse de todos, né? Eu também concordo. Ok, eu agradeço você que esteve com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, em 2 horários. Às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu conto com você aqui. Obrigada.